Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a reflexão. Encontramos no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo 6, versículo 12. Assim está escrito: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Este ensinamento de Jesus está inserido na oração que ele ensinou, a oração conhecida mundialmente como a oração do Pai Nosso, mas é a oração do Senhor. Quando os discípulos chegaram-se diante de Jesus e ouviram Jesus orando, e disse: Mestre, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Jesus então passou a dizer estas palavras, colocando diante deles as necessidades básicas. E dentro da oração que Jesus colocou, ensinando a eles, Jesus introduziu ali também a necessidade do perdão. Então, de acordo com esse texto, vamos aprender com Jesus a perdoar. O que ele está dizendo-nos aqui é que na oração nós devemos pedir ao Senhor que ele perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então nós vivemos aqui em duas direções. Nós estamos nos aproximando de Deus para pedir a ele o perdão pelas nossas faltas, as nossas dívidas, os nossos pecados. Não são dívidas financeiras, são falhas, são faltas, são pecados. E, por outro lado, estamos afirmando que desejamos que Deus nos perdoe, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. No decorrer dessa reflexão, vamos observar a relação que Jesus colocou entre o perdão de Deus e o perdão às pessoas. Porque perdoar e amar são atitudes espontâneas. Não se deve pressionar ou exigir que as pessoas façam, ou perdoe este por obrigação, ou ame por obrigação. Não. Isso deve ser atitudes espontâneas. Quando algo é forçado, é imposto, é exigido, ele perde a sua essência. Com relação a perdão, a perdoar e amar, essas duas atitudes, elas devem ser espontâneas, livres da parte da pessoa, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma pressão. Então é preciso agora pensarmos. O texto diz-nos: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Como é que nós encaramos o problema do perdão? Na maioria das vezes, o que acontece é que nós queremos que as pessoas nos perdoem as nossas falhas, nossas faltas, nossas dívidas, as nossas ignorâncias. E, em contrapartida, ao invés de perdoarmos, nós não queremos perdoar aos outros. Nós só queremos ser perdoados. Mas quando se trata de perdoar, dificilmente alguém faz isso com naturalidade. Então, como encarar o problema do perdão? No ensino de Jesus, ele vai deixar bem claro como deve ser praticado o perdão. Ele é uma via de mão dupla. Não é uma via de mão simples, é uma via de mão dupla. Então, qual é mais fácil? Perdoar ou pedir perdão? Qual dessas duas é mais fácil? O que você pensa? Perdoar é mais fácil ou pedir perdão? Qual dos dois? Não importa se fácil ou difícil, todos os dois são necessários. São imprescindíveis, tanto perdoar quanto pedir perdão.
porque nenhum de nós, a palavra de Deus diz que não há homem que viva sobre a terra e nunca peque. Se nós pecamos, se nós transgredimos, se nós falhamos, se nós erramos, erramos com as pessoas, erramos com Deus, erramos com a família, erramos de várias formas. Então é preciso que haja a presença do perdão, tanto no sentido de perdoar aqueles que nos ofenderam, aqueles que erraram conosco, como também pedir perdão àqueles contra os quais nós também erramos. Então, perdoar e pedir perdão não é questão de um ser mais fácil que o outro. Todos os dois, tanto perdoar quanto pedir perdão, deve se tornar uma realidade na nossa vida, visto que nós vivemos com esta condição humana que temos. Lembrando que o perdão trata da busca de soluções para um problema que se apresentou. Então, todo perdão está relacionado com alguma situação adversa, com um problema, com uma dificuldade, seja de comportamento, de relacionamento, de atitude, de palavra, de obras, enfim, são várias as maneiras que o perdão se torna, então, necessário. É a busca de uma solução para um problema que se criou. Quando Jesus ofereceu-nos o perdão, foi em função do pecado que nós praticávamos e vivíamos errantes e separados de Deus. Através do perdão, ele nos aproximou de Deus. Então fomos perdoados. E lembrar que, uma vez que nós agora somos cristãos, vivemos para servir e adorar a Cristo, o perdão deve fazer parte da vida cristã. Ele não deve estar ausente da nossa vida. O perdão deve ser uma constante na nossa vida. E em Jesus, nós encontramos o maior exemplo do perdão. Jesus, quando era injuriado, não injuriava, quando era ameaçado, não ameaçava. Quando Jesus foi levado à cruz do Calvário, uma das suas primeiras palavras foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, então, perdoou os seus algozes, aqueles que queriam o seu mal, aqueles que fizeram violência a Jesus. Ele ofereceu espontaneamente o perdão, sem lançar nada em rosto, dizendo: perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus é, para mim, para você, para cada um de nós, o maior exemplo de alguém que viveu para perdoar. Jesus não precisava pedir perdão, ele foi santo, ele foi justo, ele foi perfeito. Mas nós precisamos. Nós temos as nossas fraquezas e fragilidades e, portanto, nós não somente temos o dever de perdoar, como de pedir perdão também, porque isso vai ajudar no relacionamento e na comunhão com Deus. Então, o perdão, ele deve ser total. Não existe perdão pela metade. Não existe perdão aos poucos. O perdão ou é total ou ele não é. Por quê? Porque se o perdão não for total, se o pedido de perdão ou a oferta de perdão ao outro não for verdadeira, ao invés de solucionar o problema, ela vai criar problemas maiores. Que as pessoas às vezes dizem: mas perdoou só de boca. O perdão, ele deve brotar do coração. Só da boca para fora não vai resolver nada. Então, perdoar é perdoar de coração. Então, do coração
é que deve sim brotar o perdão. Tanto o perdão quanto o pedido de perdão. Isso deve brotar do coração. E aí, então, a condição é que o perdão seja total, pleno. Não fique nada restrito. Porque através do perdão, nós nos libertamos de uma carga pesada que está nos pressionando. Então, através do perdão, nós também somos libertos para viver e servir ao Senhor. Então, lembrando que o perdão deve ser total, não deve ser aos poucos. Perdoa um pouco hoje, outro pouco amanhã, outro pouco depois, até finalizar. Não. Quando Jesus nos perdoou, ele nos perdoou de uma vez por todas, instantaneamente. Ele é o nosso exemplo. Se Jesus perdoou de uma só vez, nós também devemos perdoar de uma só vez. Não podemos ficar criando regras sobre perdão. O que nós devemos fazer é praticar o perdão. E com Deus está o perdão para que sejas temido. Ora, se Deus nos perdoou, por que é que nós não podemos perdoar? Quando Paulo escreveu aos irmãos da igreja de Éfeso, lá no capítulo 4, ele falou sobre a reciprocidade no perdão. Efésios 4, deixa eu ver o versículo. Versículo 32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, a maneira como Deus nos perdoou em Cristo, nós devemos perdoar uns aos outros. Então, aqui está este ensinamento do Senhor Jesus. Jesus ensinou a perdoar. Olha aqui no capítulo 6, versículos 14 e 15, onde lemos em Mateus, diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. O que Jesus deixou aqui é que na oração nós pedimos: perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus está dizendo: se perdoardes aos homens suas ofensas, vosso Pai Celestial também perdoará as vossas ofensas. Então, ao perdoar aos aqueles que nos ofenderam, nós recebemos o perdão de Deus. Veja o versículo 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, se negarmos perdão ao outro, não devemos esperar o perdão de Deus para a nossa vida. Então, veja como é sério esse ensino da parte de Jesus. Por isso que ele se tornou o maior exemplo de perdão. Então, se perdoamos, somos perdoados. Se não perdoamos, não somos perdoados. É este o ensino básico e fundamental da palavra de Deus relacionado ao perdão. Veja quando Jesus, ensinando numa outra ocasião sobre um irmão que pecou, que transgrediu contra o outro, disse para ir a ele somente. Se ouvir, ganhasse teu irmão. Se não ouvir, leva 2 pessoas. Por aí vai, procurando levar a uma reconciliação, a um pedido de perdão. No versículo 21, quando Pedro, recebendo este ensinamento acerca do perdão, ele perguntou a Jesus dizendo o seguinte: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? O ensino do perdão coloca diante de nós a responsabilidade. Pedro disse: até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes?
Veja a resposta de Jesus. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Um outro evangelista disse: 70 vezes 7 no dia. Então, observe que é muito sério a questão do perdão. Não é uma coisa sem sentido, uma coisa corriqueira, sem fundamento. Não. O perdão é algo necessário. Sem perdão, sem o pedido de perdão e sem o perdão oferecido à pessoa, os relacionamentos continuam quebrados, continuam bloqueados e até mesmo a nossa oração diante de Deus, pela falta de perdão, ela pode ser interrompida. Então, quando olhamos sobre este ponto, nós precisamos aprender a perdoar. Eu preciso aprender a perdoar. Você precisa aprender a perdoar. Nós precisamos aprender a perdoar. E não somente a perdoar, mas também a pedir perdão. Porque muitas das vezes nós nos omitimos de pedir perdão. Perdoamos os outros, mas deixamos de pedir perdão. Nós também falhamos, nós também erramos. Então, à mesma medida em que nós oferecemos o perdão a alguém, nós devemos pedir perdão também pelas nossas falhas, pelas nossas ofensas, pelos nossos erros. O perdão, ele deve brotar do coração. O perdão, ele vem através do arrependimento. Arrependimento. Veja o que Tiago deixou escrito na sua epístola, no capítulo 5, e o versículo de número 16, diz assim: confessai as vossas culpas e orai uns pelos outros para que sareis. Confessar a culpa. Quando confessamos a culpa, então vem aí o pedido de perdão. Com o perdão estabelecido, vem a cura. A solução aparece. Veja, a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. O pecado, quando confessado, ele é perdoado. Quando o pecado não é confessado, não tem como perdoá-lo. Então, o ensino da palavra de Deus é um ensino profundo, necessário, e precisamos aprender cada dia mais como devemos viver na prática do perdão. Então, o perdão de Deus a nós, ele foi sem limite. Deus não colocou nenhuma condições, nenhum limite para nos perdoar. O perdão de Deus foi nos oferecido totalmente, 100%, sem nenhuma ressalva. Então, se Deus nos perdoou sem colocar limites, nós, aprendendo com o Senhor Jesus, também devemos aprender a perdoar sem colocar limites. E quais são os benefícios do perdão? Uma vez que vivemos e aprendemos a praticar o perdão e a pedir o perdão vai trazer benefícios tanto para o outro quanto para mim. E esses benefícios que o perdão vai trazer são benefícios que vão se mostrar presente na nossa área física, nosso corpo, a nossa saúde, vai se mostrar na área espiritual, a nossa comunhão com Deus, através do perdão, ela vai melhorar, ela vai se aprofundar, vão se mostrar na área social, o relacionamento entre as pessoas vai melhorar e vai se mostrar o efeito também na área moral. Onde falhamos, onde erramos, onde caímos, não vamos fazê-lo mais. Uma vez que fomos perdoados, o próprio Jesus disse, quando sempre perdoou as pessoas, disse: vai e não peque mais. Não faça de novo. Não faça outra vez. Então, o perdão traz esses benefícios.
Então veja quão necessário é aprender com Jesus a perdoar. Jesus nos deu esta importante e profunda lição do perdão. Quando as pessoas vinham diante dele e quando lá na cruz, finalmente, antes de consumar a obra, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Os homens querem dar o troco da violência com violência, responder na mesma medida. Jesus, diferente dos homens, ofereceu o perdão. Eu e você, como um verdadeiro cristão, um servo de Jesus Cristo, nós devemos aprender com Jesus, aprender a perdoar e aprender a pedir perdão. E assim, então, nós cumprimos o que diz a oração que foi ensinada por Jesus, dizendo-nos: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, o perdão não é algo para ficar de enfeite, mas é algo para ser utilizado no dia a dia na nossa vida. Nós precisamos e devemos viver e praticar o perdão e o pedido de perdão. Isto foi o que Jesus nos ensinou. Do contrário, se não perdoarmos aos homens as suas ofensas, não adianta esperar de Deus o perdão das nossas ofensas, porque a Escritura é clara. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos não perdoará as vossas ofensas. Então, o melhor a fazer é perdoar e pedir perdão. Isto fazendo, nós estamos seguindo o exemplo de Jesus. Aprender com Jesus a perdoar. E você? Tem perdoado as pessoas que têm falhado com você? Você tem pedido perdão àquelas com quem você tem falhado também? Pensa e reflita. E a partir de hoje, passe a viver a realidade do perdão conforme ensinado pelo Senhor Jesus. E lembre-se, querendo Deus, amanhã retornaremos.